Essa lei é de Deus, irmã. Não posso ter doce. Por quê? Porque a mente humana, irmãos, ela quer somente o quê? Atender a necessidade da sua carne. Mas o que Deus quer falar para nós, irmãos, que a honra precisa ser dupla, porque é a honra de Deus e a honra sua. Não é que você vai ser glorificado duas vezes, não. É porque a honra primeiro precisa ser dele, para depois ser sua. É por isso que a porção dobrada que Eliseu queria, irmãos, não era para que ele fosse mais rico, para que ele fosse um destaque, não. É para que Deus agisse muito mais no local onde ele estava. E ele foi um homem de destaque. Era um homem que precisava ter honra. A palavra honra significa princípio que leva alguém a ter uma conduta íntegra, virtuosa, corajosa, e que lhe permite de bom conceito, gozar de bom conceito perante a sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, e eu incluí espirituais. Às vezes a gente quer a honra nossa. Não, eu preciso ser honrado, eu estou sendo muito humilhado, eu estou sendo muito castigado. As pessoas, olha, estão fazendo isso comigo, estão fazendo aquilo outro. Não, irmãos. Porque a honra do homem, ela é passageira. A honra do homem, hoje ele está te abraçando, está te amando, mas amanhã ele está falando mal de você, amanhã ele está, às vezes, te traindo, está, às vezes, virando as costas. É por isso que a honra, ela precisa ser dele. Porque quando a honra é dele, ela é derramada sobre a minha vida e sobre a sua, irmãos. E a nossa honra, ela é diferente. Deus quer chamar você hoje para ser conhecido lá no céu. Não é aqui na terra, é lá no céu. A honra que você precisa alcançar é lá no céu. Eliseu queria porção dobrada porque ele queria ser famoso lá no céu. Ele não queria ser famoso aqui na terra, ser legal, porque a vida dele, se você ler, não foi uma vida boa. Ele também foi marginalizado, ele também não tinha lugar onde morar, ele não tinha onde se esconder, muitas vezes viveu no deserto, não tinha o que comer, não tinha o que beber, tinha que sofrer, muitas das vezes, mas ele permaneceu porque ele queria que a glória fosse de Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos com muitas coisas e estamos querendo que a glória seja nossa. Deus quer que você entenda que a glória precisa ser primeiro dele para depois ser sua. Eu conversei com o Laércio, ele umas 2 horas com ele, depois daquele culto aqui. Irmãos, o que ele me contou depois foi absurdo. E eu cheguei na minha casa e falei, não, preciso ser crente. Preciso ser crente. Aí eu ouvi uma palavra quinta-feira do Luciano Subirá. E eu falei para Deus, Senhor, eu não conheço nada da Bíblia, eu preciso ser crente. E o ano para mim, irmãos, de 2020, a década que vai se abrir, vai ser o ano do conhecimento. Para mim é a honra do conhecimento. Quanto mais eu conhecer de Deus, mais eu quero ser como Ele é. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa querer ser como Ele é. Para que a honra, irmãos, seja sobrenatural. A honra seja dupla dele e sua. A honra seja dele e sua. A honra seja dele e sua. Não minha e dele. Não minha e dele. Dele e minha. É assim que a Bíblia nos ensina. Se você ler a história de Davi, 1 Samuel 17, você vai ver que o povo estava 40 dias em afronta. 40 dias sendo humilhado, sendo ali, vamos dizer, achincalhado talvez. É a pior desonra que tinha para um soldado, para um exército, ser desafiado por uma pessoa. Imagina um exército inteiro ser desafiado por uma pessoa e eles não ter coragem de enfrentar. Mas sempre tem um crente. Sempre tem um crente para Deus usar. Sempre tem um crente pronto para Deus usar, irmão. Chegou Davi sem entender nada, sem saber de nada, perguntou, o que vai acontecer aí? Não, fica quietinho aí, o baixinho. Humildinho, fica quietinho aí. Faz 40 dias que a gente está aqui, 40 dias que nós estamos aqui, e tem esse homem gigante que está desafiando o povo. Está desafiando o exército de Deus. E Davi ele fica indignado. Como um homem só pode desafiar um exército e ninguém se promover a enfrentá-lo? Ele falou, eu mesmo vou. A gente já sabe a história.
Ele se colocou diante do gigante e falou: você vem com espada e com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. E a Bíblia diz que com uma pedra só foi o suficiente para derrubar um gigante. O que derrubou o gigante, irmãos, não foi a pedra. O que derrubou o gigante foi a honra a ser de Deus. A honra a ser de Deus. Davi não ia ganhar nada com aquilo. Talvez ganhasse fama, ganhasse autoridade, ganhou até um dinheiro lá, mas ele queria que a honra de Deus fosse permanecida, fosse exaltada, fosse glorificada. Quando a honra de Deus, que o gigante caiu, que o gigante morreu, a honra de Deus foi restabelecida. Aí Davi ficou o quê? Famoso. Mas a honra primeiro foi de Deus. Elias, que eu acabei de falar, ele chegou para um desafio e falou: olha, até quando vocês vão ter dúvida se Deus é Deus ou se Baal é Deus? Eu proponho um desafio. E essa palavra, irmãos, Deus falou algo para mim. A oportunidade da honra, ela precisa ser criada por você. Hoje a gente vê que as pessoas esperam que Deus faça alguma coisa que a motive a agir. Mas, irmãos, esse é o processo do diabo. O diabo você não precisa fazer nada. O diabo ele é tão legal, irmãos, que se você não fizer nada a sua vida inteira, ele te leva para o inferno. Você não precisa crer que o inferno existe. Você não precisa fazer nada. Ah, não quero fazer nada a minha vida inteira. Pode ficar tranquilo, irmão. Assim é o processo da humilhação. O processo da humilhação é algo que já chega pronta. Alguém se esforça para ser humilhado? Não, eu quero ser humilhado. Eu vou me esforçar para ser humilhado. Não. A humilhação ela chega pronta. Mas a oportunidade da honra ela precisa ser criada. Eu preciso criar. Davi, quando ele chegou lá, ele falou: eu vou propor o desafio ao gigante. Ele criou a oportunidade da honra para Deus. Elias olhou para o povo, viu que tinha dúvida, ele propôs o desafio para o povo. E a Bíblia diz que com uma oração, que não durou nem um minuto, fez o quê? Caiu fogo do céu. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para orar. Irmãos, a oração dele não durou um minuto. A preocupação dele era que a honra de Deus fosse estampada. A honra de Deus fosse propagada. Ele orou, caiu fogo do céu e o povo glorificou ao nome do Senhor. Deus me coloca no coração para dar exemplos para vocês, para você crer, irmãos. Porque quando vier a honra, irmãos, quando vier a honra, ela vai ser avassaladora. Ela vai atropelar tudo que tiver na frente. E as pessoas vão enxergar e falar: nossa, como é que eu não descobri isso antes? Elas vão ter sede daquilo que você vai ter para oferecer, irmão. Você precisa tomar posse disso na sua vida. E lá no livro de Daniel, no capítulo 3, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele era o maior império daquela época, era o Império Babilônico. Ele era o maior rei. Ele tinha a maior quantidade de ouro no planeta. Ele tinha a maior autoridade que existia na terra. E ele resolveu fazer uma estátua de ouro. A estátua de ouro dele, só para você ter uma ideia, irmãos. Quanto tem daqui lá no portão, pastor? 50. É longe daqui lá, não é? A estátua de Nabucodonosor tinha 127 metros de ouro puro. Ó, 2 vezes daqui no portão. Olha para trás lá para o portão. Ó. 2 vezes daqui lá, mais 27 metros. E 27 metros deve dar daqui ali no fundo, vai, mais ou menos. (23? Então imagina, 2 vezes aqui até o portão e 1 vez até ali. 127 metros de ouro.
O ouro podia ser utilizado para tantas coisas, mas ele foi usado para um desafio. Todo mundo que ouvir sinal, o som de uma trombeta, de pífaro, de saltério, todo mundo tem que se ajoelhar diante da estátua. Porque senão haverá um castigo muito pesado. Será lançado na fornalha de fogo ardente. Percebe, irmãos, que a humilhação já chega pronta. Já chegou pronto. Mas tinha 3 homens de Deus lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles propuseram um desafio. No versículo 17, eles dizem assim: Senhor, rei Nabucodonosor, o meu Deus, ele pode me livrar das tuas mãos. Você pode demonstrar poder e autoridade para esse mundo, mas ele tem todo o poder nas mãos. Se ele quiser me libertar, ele vai me libertar. Se ele quiser fazer um milagre, ele faz. Se ele quiser abrir uma porta, ele abre. Se ele quiser que apague o fogo lá, apaga. E se ele não quiser eu entrar lá e morrer, mesmo assim eu vou glorificar e exaltar o nome dele. Ele propôs um desafio para que a honra de Deus permanecesse. Ô glória! Vai vir desafios, irmãos, muito grandes para a sua vida, mas são desafios para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja exaltado. Para que as pessoas olhem em você e falem: aí vai um homem ou uma mulher de Deus. Alguém que teme ao Senhor e que faz a diferença na terra. Agora eu estou entendendo muita coisa. E a Bíblia diz que quando eles tocaram novamente, eles não se dobraram. Eles não se dobraram. Será que eu me dobraria diante de um fogo tão quente? Hoje falar não é tão fácil. Mas entenda a situação. Todo o povo reunido. Todas as autoridades reunidas. Todo mundo de joelhos diante de uma estátua. Só 3 de pé. Às vezes a gente vai pela multidão, né? Fala, se o presbítero ajoelhar, eu ajoelho também. Vixe, se os diáconos ajoelhou, é melhor a gente ajoelhar, porque ó, eles sabem mais do que a gente. Não, irmãos, o relacionamento com Deus é seu. A Bíblia diz que eles não se dobraram. Eles foram lançados na fornalha ardente. E pelo desafio da honra de Deus, foi aquecida 7 vezes mais a fornalha. A Bíblia diz que aqueles que foram lançá-los na fornalha morreram. De tanto que era o calor. A fornalha alcançava 3.000 graus centígrados. Com 40 a gente já tem piripaque. Tem convulsão às vezes. Imagina 3.000 graus Celsius. Mas a Bíblia diz que quando eles foram lançados, o 4º homem já estava esperando de braços abertos. Falou: vem para cá, não se preocupe, porque o fogo que eles veem lá fora, eles acham que queima, mas o fogo que está aqui dentro é o meu Espírito Santo que está aqui para acolher você. Irmãos, o fogo que estava lá não era para consumi-los, o fogo que estava lá era para promovê-los. E a Bíblia diz que quando eles foram lançados lá, eles permaneceram fiéis até lá, glorificando o nome do Senhor. E quando saíram, oh glória! Quando saíram, o rei Nabucodonosor, que era a maior autoridade, falou: hoje eu faço um decreto para que o mundo inteiro saiba que o Deus deles é poderoso para fazer o maior milagre que existe na terra. E todo mundo vai ter que se dobrar a ouvir falar do seu nome. Oh, aleluia! Aleluia! A promoção deles foi mundial. Todo mundo ouviu falar da fornalha ardente, inclusive você.
Quando Deus te honra, irmãos, o mundo inteiro sabe. Vou repetir, talvez você não entendeu. Quando Deus te honra, o mundo inteiro sabe. O mundo físico e o mundo espiritual. Mas a honra precisa ser primeiro dele. A honra precisa ser dele, irmãos. É por isso que é dupla honra, não é o dobro da honra. Se você for no dicionário, você vai ver que dupla significa agrupamento de dois. Não é dobrado, não é duas vezes, é agrupamento, ou seja, é junção. É a honra dele com a minha honra. É a honra dele com a minha honra. É a honra dele com a sua 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 honra, irmãos. É a honra dele com a sua honra. É a honra dele com a sua honra. É a honra dele com a sua honra. Ele não te chamou para humilhação, irmãos. Ele te chamou para honra. Ele não te chamou para deixar você marginalizado, esquecido. Ele te chamou para honra. Ele não te chamou para ser uma ovelha muda que seria levada ao matador. Ele te chamou para honra. Ele não te chamou para morrer no meio do caminho. Ele te chamou para honra. Ele te chamou para honra. Ele te chamou para a honra. Eu vou falar enquanto Deus mandar, irmão. Deus te chamou para a honra. Deus te chamou para a honra. É para a honra. É para a honra. E uma dupla honra. É a honra dele com a minha. É a honra dele com a sua. É a honra dele com a sua. É a honra dele com a sua. Eu acho tão lindo que na parte da humilhação Deus te tira de cena. Na parte da humilhação Deus te tira de lado. Na parte da crucificação Deus não deixou você ir lá para a cruz. Ele te deixou de lado. Ele cuida de você em todos os instantes, irmão. Tem crente aqui que está achando que Deus te esqueceu, irmãos. Deus, ele trabalha constantemente e arduamente por você. Você nem sabe o tanto que Deus trabalha e luta por você. A gente não consegue nem enxergar. O pastor falou aqui, como é que vai ser o seu futuro? E a gente cantou até um hino aqui. Como é que é? Eu sei. Haverá o quê? Um bom futuro. Esse hino foi baseado no versículo de Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Mas o original do texto no hebraico, ele não fala sobre futuro. O futuro que está falando ali é falando sobre Deus vai te dar um bom final. Deus vai te dar um bom final. Deus vai te dar um bom final. E o versículo continua: e a sua esperança não será perdida. Já perdeu a esperança, irmão? Não sei porque eu vim para cá agora. Já perdeu a esperança? Perdeu a esperança de ver Jesus voltar? Perdeu a esperança de realizar sonhos? Perdeu a esperança de ter objetivos alcançados, de ter meta na vida? Se você crê, a oportunidade da honra, eu te falei, ela precisa ser criada. Você precisa criar. Porque hoje Deus está aqui, irmãos. Não para fazer 2020 um ano abençoado, próspero. Longe disso. Deus quer fazer uma década abençoada,
próspera, multiplicada da graça de Deus, da honra, para que você comece a entender que a honra precisa ser dele. Enquanto mais você multiplicar a honra dele, mais Deus vai fazer com que você seja propagado a sua honra. Deus fala para você, hoje é tempo de sonhar. Hoje é tempo de você estabelecer objetivos, porque eu estou alcançando. Se você criar hoje a oportunidade da honra, ela será perpétua. O texto de Isaías 61 diz assim que nós teremos afronta, mas será uma dupla honra, mas a alegria permanecerá para sempre. Já pensou você ser alegre para sempre? Eu acordo alegre em casa, o pessoal fica bravo. Eu acordo... Eu sou uma pessoa bem devagar, irmãos. Mas quando eu acordo bem rápido. O pessoal fica tudo bravo. Eu já acordo cantando, vou fazer o café, já derrubo a caneca, já vai... Já acordando todo mundo. Até para mexer a xícara incomoda. O pessoal ouve lá no quarto. Você tem que acordar, irmãos. Quando eu acordo, eu penso assim, Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Muitos nem acordaram. Talvez hoje tem pessoas chorando no cemitério porque um parente não acordou. Mas eu acordei, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que propagar aquilo que eu recebi, a honra. E às vezes a gente esquece porque a gente tem pressa de fazer as coisas. E eu vou lembrar você de novo, Jesus ele não tinha pressa. Fala para o seu irmão, hoje, a partir de hoje, Deus não quer que você tenha pressa. Não, pastor, mas você não sabe da minha vida. Deus me deu uma palavra agora aqui para você. Mateus 6. O que a vez de estar ansiosos, o que a vez de comer, de beber ou de vestir? As aves do céu não trabalham e Deus não deixa que elas passem fome. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, esplendor e riqueza, se veste como as ervas do campo que Deus prepara. Porventura Deus não te sustentaria? Porventura Deus não te guardaria? Porventura Deus não te livraria da afronta para te preparar uma dupla honra? Permaneça nele, irmão. Creia nele. Porque na virada de 2020, 19 para 20, é uma virada de ciclo. Muita coisa muda numa virada de ciclo. Muita coisa muda numa virada de ciclo. E a palavra de Isaías, Isaías era um? Quem não sabe fala assim, ó, profeta. Isaías era um? Mais forte, profeta. Mais forte, profeta. Até todo mundo falar, profeta. Ah, agora sim. E a Bíblia é bem clara, irmãos. Quando um profeta fala, o que acontece? Se realiza. Credes em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Porque o profeta ele tem o poder, irmãos, no reino espiritual, de determinar o que vai acontecer. É por isso que o futuro que o pastor falou depende de você. Não depende de Deus. Ah, em 2020 vai acontecer um monte de bênção. Eu vou mudar de emprego, eu vou ter uma casa. Não, em 2020 não vai acontecer nada disso. Hoje, profeta, se você der a ordem, hoje está realizando. Porque Deus já está lá em 2020.
É só você dar a ordem que 2020 vai acontecer. O crente, irmãos, ele não vive do que vai ser nem do que já foi, porque a fé, ela não tem passado, ela não tem futuro. A fé, ela é. Se a fé é, irmãos, tudo que eu determino acontece na hora. No reino espiritual. Depois o físico se realiza. Tem profeta aqui hoje? Tem profeta aqui hoje? Deus te chama para criar hoje a oportunidade da honra. Jesus, irmãos, de Isaías 53 para o 61, Jesus ele foi da cruz para a coroa. Depois vocês vão ver o símbolo do dupla honra, vocês vão entender o que eu estou falando. Ele foi do marginalizado, do esquecido, do desprezado, do sem formosura, sem atrativo. Ele não tinha dons intelectuais, ele não tinha nada disso. Ele não tinha nada, nenhuma, a Bíblia diz assim, eu não tinha beleza nem formosura para que atraísse a minha atenção. É igual quando a gente passa por um mendigo. Você nem olha, é melhor nem olhar, porque vai pedir. Já pensou se aquele mendigo era Jesus deitado? Né? Ele saiu de um esquecimento, de alguém deixado para trás. Ele nasceu para um lugar de honra. Você, irmãos, recebeu a mesma herança. Você foi chamado para um lugar de honra. Vou acabar aqui já. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito de honra. A oportunidade da honra deve ser criada e buscada com ousadia e coragem. A oportunidade da honra ela é feita, não chega pronta. A humilhação chega sem esforço. A honra está ligada diretamente à coragem. Ó, beliscou o Pedro, ó, ele chora mesmo. Honra está ligado à coragem. Fala para o seu irmão, ser corajoso, irmão. Mais forte. Ser corajoso, irmão. O sábio disse, olha, se no dia da batalha mostrar frouxo, pouco será a sua força. Mas se você mostrar corajoso, mesmo que você estiver tremendo de medo, é Deus que te movimenta. Eu crio e Deus impulsiona. Quando buscamos a honra de Deus, a nossa honra é mundial. Até hoje, faz 2000 anos que ele morreu, até hoje fala-se dele. 2000 anos que Jesus morreu e ressuscitou e até hoje se fala dele. Até hoje se fala da fornalha. Até hoje se fala do fogo que desceu do céu. Até hoje se fala que o sol parou, que a lua parou, que os astros pararam, que o relógio parou. Até hoje se fala que o relógio voltou atrás no seu tempo. Até hoje se fala. Porque enquanto estivermos aqui, irmãos, a honra dele precisa ser manifestada. E a última coisa que eu marquei aqui, ó. Quando o ego morre, a honra floresce. O que significa isso, pastor? Quando o ego morre, a honra floresce. Quando eu deixo a minha vontade, quando eu deixo tudo que eu planejo, quando eu começo a colocar tudo na mão dele, a honra dele, a glória dele, a manifestação do poder
dele, a transformação dele, a libertação dele, a manifestação dele, aí tudo acontece na minha vida. Quem quer dupla honra? Por uma década. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Dupla honra durante 10 anos. Já parou para pensar daqui 10 anos? Eu fiquei pensando, eu falei, com 10 anos eu vou estar com 53 anos. Talvez a Júlia já até casou nesse tempo. E eu fiquei pensando de coisas que podem acontecer na minha vida, que pode mudar, não só o meu pensamento, não só o meu modo de ser, mas o que Deus pode fazer em 10 anos. Com certeza. Deus tem um bom final para todos. Às vezes a gente pensa, porque eu peco, porque eu erro, porque isso. É claro, irmão, se você não se arrepender de nada disso, é claro que aí você não vai alcançar nada disso que eu estou falando. Mas se você permanecer nele, irmão, a Bíblia diz assim que Deus ele não tem o homem para a morte, mas ele tem para longos dias. Longos dias. É para longevidade de dias, diz o Salmo. Eu falei para a Júlia, eu vou morrer com 120 anos. O pessoal pode não crer, mas eu creio. A não ser que Jesus volte antes e me chame, mas... E eu falei para Jesus, me congela numa certa idade, porque eu não quero cadeira de roda, muleta, essas coisas, não, irmão. Eu quero continuar acordando, correndo, acelerado e... É acelerado para fazer a vontade de Deus, irmão. Essa é a diferença. Amém? Amém? A Bíblia diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das minhas aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? E eu vou profetizar algo sobre a sua vida. Eu vou profetizar algo sobre a igreja. Você não precisa me acompanhar. Mas eu estava em casa e Deus falou, leia. Todos eles precisam ouvir o que eu vou fazer. E diz assim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te tenho ordenado hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é de 2020 para frente. De hoje para frente, irmãos. Se você profetizar a partir de hoje, assumir isso para a sua vida, é de hoje para frente. Tem milagre que pode acontecer antes de mudar o ano, hein? Deus falou para mim, tem milagre que pode acontecer antes de virar o ano. Você crê nisso? Eu creio, hein? Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Põe som para mim. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Terra que é o seu trabalho. O fruto dos teus animais. A criação das tuas vacas e do teu rebanho. Isso daqui é multiplicação. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Deus não deixará que lhe falte nada. Deus multiplicará, ainda que você tenha pouco. Isso é provisão. Bendito serás ao entrares e bendito serás em saíres. Deus te acompanhará em todos os lugares que pisar a planta do seu pé. Bom ou ruim, para que você faça a diferença onde você estiver.
O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. Irmãos, ninguém resistirá diante de você se a presença e a honra for dele. Isso é o começo da honra. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, na tua despensa, na tua casa, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que Deus te der. Tem gente que vai morar aqui em outro lugar. Deus colocou no meu coração, tem gente que vai fazer a obra de Deus em outro lugar. Os missionários de plantão criam a oportunidade da honra. Isso significa missão. Ele abençoará a terra que te der. O Senhor te confirmará para si por um povo santo, como Ele já jurou, para guardares os mandamentos. Irmãos, isso chama privilégio. Deus não escolheu todos, Deus escolheu você para guardar e propagar o Evangelho. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. A sua honra será conhecida. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre. A igreja vai multiplicar porque pessoas vão engravidar fisicamente, espiritualmente. Multiplicação física de pessoas, multiplicação do reino espiritual, multiplicação de talentos, multiplicação de propósitos, multiplicação de chamados, multiplicação de sonhos, multiplicação de ideais, de metas, multiplicação de almas, para que a igreja seja constituída igreja do Senhor. Tenho vontade de sair correndo aqui, velho. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Quando Eliseu passava, eles foram olhar e falaram, verdadeiramente aí vai um homem de Deus. O menino morreu, chama o profeta lá. Não foi o profeta que deu a ordem que o menino ia nascer? Agora morreu? O profeta ficou tão nervoso, tão tenso. Deu a ordem e o menino levantou. Deus vai levantar pessoas com fé aqui, irmãos, até para ressuscitar pessoas. Sabe por quê, irmãos? Deus, quando Ele unge a minha vida e a sua, Ele unge por completo. Eu quero que você entenda assim, Deus, Ele enche por completo. Ele não muda a opinião dele, ele não, agora você errou, vou te abandonar. Não, Ele permanece em você. Porque quando Ele te ungiu até a sua essência. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava morto, enterrado. Mas uma pessoa foi lançada na cova morta, quando bateu nos seus ossos, ressuscitou, irmão. A unção de Deus, ela permanece, mesmo que você tenha morrido. Porque a sua fama continua mesmo depois da morte. Nossa, que coisa tremenda Deus colocou aqui, irmão. Já pensou? O cara tocou no osso, ressuscitou. Quebra todos os protocolos, irmão. Nossa, você precisa ter fé para crer que Deus vai fazer. Precisa ter fé que Deus vai ressuscitar. Não, irmão, você precisa ter unção. Unção. Não teve profecia, não teve intercessão, não teve oração, teve toque na unção. Tocou a orla de Jesus, foi curada do fluxo de sangue. Está entendendo no que Deus quer te transformar? Está entendendo no que Deus vai fazer na sua vida? 10 anos para Deus te usar, irmãos, poderosamente, mais do que usou Jesus. Jesus só teve 3 anos para fazer aqui. Deus está te dando 10, hein? Deus está te dando 10 anos. Vou repetir, Deus está te dando 10 anos. E o Senhor te dará a abundância
bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou. Tudo aquilo que Deus determinou, irmãos, vai se realizar. Paulo disse assim, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Em glória. Na humilhação não tem glória, mas na honra tem glória. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Olha que palavra forte. O Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, para abençoar a todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Eu vou ler de novo, você não entendeu. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Ah, mas o Brasil está em crise. Ah, mas o mundo está com problema de recessão. A gente nem sabe, a economia cresceu 1% no ano. Emprestará a muitos e não tomará emprestado. Uma década de prosperidade anunciada, irmão. Você vê que não sou eu que estou inventando, não. Estou lendo aqui. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aí é a dupla honra. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Apenas permaneça aonde Deus te chamou para o servir. Você ouviu alguma palavra de maldição ali? É década de dupla honra. Então você comece na sua vida a produzir a dupla honra. Cria oportunidade, cria o tempo com Deus, cria a paciência necessária, cria a disponibilidade. Para de se preocupar com o dinheiro, para de correr atrás do dinheiro, para de correr atrás das coisas. A Bíblia diz assim que as coisas é que correm atrás daqueles que estão no Senhor. São elas que virão atrás de você, se você correr atrás das coisas de Deus. Amém? Para você, irmão, uma década de bênção. Uma década de desafios, uma década de honra, uma década de sonhos realizados, uma década de chamados anunciados, realizados, uma década de transformação, uma década de ousadia, uma década de pessoas fortalecidas pelo Espírito Santo, pessoas transformadas, uma década, irmãos, onde o maior milagre de Jesus foi promovido. Qual foi o maior milagre de Jesus, irmão? Para acabar essa. Perdeu a coragem já, irmão, na primeira desafio? Maior milagre de Jesus, irmão. Ô, louco. Ninguém chuta. A salvação? O maior milagre de Jesus, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que amou o mundo de tal maneira que deu oportunidade para eu e você
sermos filhos de Deus. O maior milagre de Jesus foi amar a todos, sem distinção. É o maior milagre que vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Para uma década vitoriosa. Amém?